Vamos lá, galera. Voltamos aí. Questão 25, prova rosa. Vamos lá. Durante um exercício naval, a fragata Constituição lançou um míssil antinavio de superfície, cuja trajetória foi determinada pela parábola de equação cartesiana y igual a menos x quadrado mais 20x, na qual y representa a altura do míssil e x o tempo decorrido após o lançamento. Do mesmo ponto de lançamento do Mansup, outro nível foi lançado a fim de interceptá-lo no ponto mais alto de sua trajetória. Sabendo que a trajetória do segundo míssil foi retilínea, assinale a opção que apresenta a equação cartesiana dessa trajetória. Informações relevantes no enunciado. Primeiro, equação do míssil que foi lançado. Segundo, o formato da trajetória do míssil. Terceiro, que é lançado um segundo míssil e esse míssil ele tem uma trajetória retilínea, beleza? E esse choque entre os mísseis vai se dar no ponto mais alto da trajetória. Primeiro, vamos analisar. A gente tem no Mansup, que é o que ele está chamando aí de míssil, que foi disparado inicialmente, uma trajetória parabólica, mas a equação lá é menos x ao quadrado mais 20x. Vamos ler essa equação aqui. Isso aqui vai me dar uma parábola. Perfeito. Uma parábola. Para a gente determinar o formato dessa parábola, ou como que ela se representa no plano cartesiano, que ele deixa bem claro isso, tá? E isso aí vai se dar a parte, assinar a opção que apresenta a equação cartesiana, então a gente vai ter que ir para o plano cartesiano. O que eu vou fazer? Eu vou tomar inicialmente y igual a 0. Quando eu tomo y igual a 0, eu vou ter menos x ao quadrado mais 20x igual a 0. Daqui eu tenho que x ao quadrado menos 20x é igual a 0. Vou determinar quem aqui? As raízes. Que raízes são essas? O que representa? Isso representa os pontos onde essa trajetória vai se dar em x quando o meu y for 0. Ou seja, vai ficar x que multiplica x menos 20 igual a 0. Daqui eu sei que eu tenho um x1 igual a 0 ou eu tenho um x igual a 20. Então são dois momentos, tá? Eu tenho x1 igual a 0 e um x2 igual a 20. Como que se dá isso? Se dá assim, ó. Plano cartesiano, eu tenho lá o meu y e eu tenho o meu x. O ponto em x igual a 0 e um ponto x2 igual a 20. Para quem? Para o míssil que foi lançado inicialmente. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos olhar para a parábola. Para a equação da parábola. Essa equação aqui, ela me tem, ou melhor, eu tenho o menos 1 junto ao x ao quadrado. E o que isso indica? Isso indica um formato de parábola, tá? Com concavidade voltada para baixo. Tá? Como assim? Quando você tem uma equação, ou melhor, uma função quadrática, ax quadrado mais bx mais c, e o teu a é maior do que 0, isso indica essa representação de curva. Quando o teu a é menor do que 0, você tem essa representaçãozinha de curva. Então, aqui, ó, na minha representação parabólica, isso vai ser assim, ó. Tem essa representação aqui. Tá? Isso aqui é a forma do lançamento do míssil. Ao mesmo tempo que o enunciado diz para a gente que
vai ser lançado, tá? Do mesmo ponto, aliás, do mesmo ponto, tá? Vai ser lançado um segundo míssil. Olha aqui. Deixa claro isso. Do mesmo ponto do lançamento do Mansup, outro míssil foi lançado. Ou seja, a gente tem aqui um outro míssil que vai ser lançado no mesmo ponto, que é o ponto inicial, que é o 0, tá? E ele vai interceptar o míssil no ponto mais alto da trajetória. Agora, como é que a gente vai determinar esse ponto mais alto da trajetória? Simples. A parábola, ela tem um eixo de simetria. O eixo de simetria, ele passa exatamente no ponto mais alto, tá? Quando isso acontece, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai determinar a equaçãozinha dessa reta no ponto mais alto. E o ponto mais alto é exatamente a projeção desse ponto mais alto está se dando exatamente no ponto médio entre 0 e 20. Então esse pontinho aqui é o pontinho 10. Beleza? Quando o x aqui é 10, o que eu vou fazer para determiná-lo em y? Vou substituí-lo na equação parabólica. Vou fazer o seguinte, ó, para x igual a 10, eu tenho que y vai ser menos 10 ao quadrado mais 20 vezes 10. Eu estou substituindo na parábola, porque eu vou ter um y correspondente na parábola, porque esse ponto pertence à parábola. Então, eu vou ter y igual a menos 100 mais 200. Então, y é igual a 100. Então, a altura do míssil é 100. Agora, vamos lá, a equação da reta. Como é que a gente determina a equação dessa reta que passa pela origem? Eu vou calcular exatamente a tangente desse ângulo inicialmente, porque aqui vai me dar o coeficiente angular. Vou chamar esse carinha aqui de alfa, tá? E vou afirmar que a equação da minha reta é y igual a ax mais b, tá? O b é exatamente o ponto onde a reta passa no eixo das ordenadas, que é o eixo y. De imediato eu já posso afirmar, o meu b aqui é 0, porque a minha reta está passando pela origem, que é o ponto de lançamento. E quem é o meu a? O meu a, ele é a tangente do ângulo alfa. Então, como é que fica isso? Y é a tangente de alfa vezes x. A tangente do ângulo alfa, a gente vai calcular tangente de alfa, sendo o cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de alfa vai ser o cateto oposto, ele é igual a 100. O cateto adjacente é 10. Então, a tangente do meu alfa é 10. Venho aqui e coloco y é igual a 10 vezes x. Está aqui a resposta. Essa é a equação da reta. Letra C. Tá casado. Beleza? Até daqui a pouquinho, vamos para a próxima.